É possível um processador que já custou até R$70 dar conta de uma RTX 5060? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. E ainda mais, vamos fazer uma análise para saber se faz sentido montar esse setup aqui. O setup está montado numa bancada, mas imagina que a gente montou um PC Gamer aqui. Bom, o processador que a gente está falando é o Xeon 2667V4, que já apareceu em algumas ocasiões na faixa dos R$70. Só que hoje ele deve estar custando uns cento e poucos, tá? Então para pegar ele mais baratinho também depende de promoção. Como a gente pode ver no CPU-Z, é um processador de 8 núcleos e 16 threads. Ele tem um outro nome também, que poderia ser chamado 1660V4. E pelo padrão de fábrica, sem fazer qualquer modificação na placa-mãe, quando a gente estressa ele pega 3.5 GHz, se a gente arredondar. 3.5 GHz em 8 núcleos, considerando o valorzinho dele, é maneiro, né? Bom, e para muita gente pode não fazer sentido testar a RTX 5060 nele, mas dependendo do jeito que você vai usar esses dois carinhas, pode ser a melhor alternativa para você. Por mais que pareça bizarro, um processador tão barato, com uma placa de vídeo nova, né, e que custa às vezes mais de R$2.000. Então a gente vai abordar tudo isso nesse vídeo, só que testando na prática. Às vezes o Xeon baratinho da China pode ser a solução para você ter um PC com uma placa de vídeo mais potente e pode acabar valendo muito a pena. Cara, se você me perguntar se o Xeon chinês baratinho tanca a RTX 5060, eu posso mostrar isso aqui para você. Olha só, o jogo tá rodando a 113 frames por segundo, a placa de vídeo está com 98, 97% de uso, indicando o grau de utilização máximo dela, pode bater 100, 98, isso é normal, e o processador tá com 19, 20% de uso no Wukong, que é um jogo extremamente pesado. E olha só os gráficos. O jogo tá em 1080p, que é Full HD, com DLSS ligado a 65% da resolução no modo qualidade, com a geração de quadros da placa de vídeo em 4x, o Ray Tracing desligado e o gráfico do jogo todo no alto. Só nesse exemplo já tá nítido o baita milagre que o Xeon chinês faz com essa placa, né? E mesmo com o gráfico todo no baixo para exigir menos da placa de vídeo, o jogo agora passa a rodar uns 150 frames, o processador continua com seus 19, 20% de utilização e a placa de vídeo continua sobrecarregada no Wukong. Ou seja, o Xeon chinês baratinho aqui, o 2667V4, é mais do que o suficiente para tancar essa placa no Wukong. Mas seria muito injusto eu pegar só esse jogo e falar assim, nossa, o Xeon arregaça, porque há casos e casos, como eu citei no começo do vídeo. Detalhe, muita gente pode achar estranho o frame time, sendo que o jogo está rodando super liso, mas isso daqui é um bug de quando eu ligo a geração de quadros por IA da 5060. Tanto que, por exemplo, se eu travar o FPS do jogo num patamar um pouquinho abaixo, aí a gente tem a linha do gráfico aparecendo direitinho, né? Então isso daqui é só um bug para vocês entenderem. A questão que fica é como um processador tão barato está dando conta de uma placa de vídeo como a RTX 5060. Para responder isso, a gente precisa entrar na Night City de Cyberpunk 2077. E aqui nós temos o jogo rodando em 1080p, com gráfico no baixo, DLSS ativado e o Frame Generation 4x. E nessa situação nós temos uma enxurrada de FPS, mas é notável que a RTX 5060 não está atingindo todo o seu potencial, rodando com apenas 88, 89% de sua capacidade, enquanto o processador já atinge ali seus 67, 70%, que é o limite máximo mesmo ali que ele vai acabar entregando na prática, tá? Então ele pode até subir um pouquinho, mas pela placa de vídeo que a gente afere isso. Então, apesar da RTX 5060 e o Xeon nessas condições estarem entregando uma performance primorosa, nessa situação o nosso Xeon da China está limitando a 5060. Então, muita gente já diria que ele não estaria tancando, né, dando conta da placa. Uma realidade que foi facilmente, né, pode ser facilmente alterada apenas subindo os gráficos. Olha que interessante. Com gráfico no talo, ainda em 1080p Full HD e o Frame Generation ligado, a gente consegue um gráfico absurdo, muito FPS ainda. Muita gente não vai ter monitor para jogar o jogo desse jeito. E o Xeon dando conta. O que a gente aprende aqui? Quanto maior o gráfico do jogo, mais eu exijo da minha placa de vídeo. O que pode fazer até um processador mais barato, como o Xeon 2667V4, um processador simples, dar conta de uma placa de vídeo como a 5060. Quem define o quanto a gente pode aumentar o gráfico do jogo, quem dita essa capacidade,
é a placa de vídeo, é ela que renderiza os gráficos. O processador em si, ele não vai ter uma relação direta com a qualidade gráfica que a gente tem, porém, se eu tiver um processador melhor, quando eu estiver exigindo pouco da minha placa de vídeo, que ela tiver em condições assim, ó, 29% de uso, aí quanto melhor o meu processador, mais FPS eu vou conseguir atingir. Mas aqui você pode ver que eu nem coloquei o jogo em 2K, 4K, o processador já está levando, né, o suficiente para rodar a 160 e poucos FPS, e a placa de vídeo que já está esgoelada, definindo o limite aqui de performance que a gente tem. Cara, todo dia tem muita gente gastando horrores em PC, em peça que não precisa. Não é que tem um processador bom vai ser ruim. Você tem condição de pegar um processador melhor? Bacana. Só que olha só, vou dar um outro exemplo. Se eu tivesse aqui com o Ryzen, beleza? Um processador Ryzen top de linha, podia ser o mais top que fosse. Depois a gente pode fazer esse comparativo aqui lado a lado. E eu colocasse o jogo no mesmo gráfico que está aqui, nós iríamos ter uma performance muito parecida, porque é a placa que está ditando o gráfico. Alguma variaçãozinha aqui para mais ou para menos pode ter. E muitas vezes a pessoa está comprando um PC porque ela quer rodar jogos a 150, 200 FPS, mas ela compra o PC e não compra o monitor, tá ligado? E às vezes ela tá comprando ali um monitor de 100 Hz, um monitor de 75 Hz, que é um monitor mais simples, e o jogo tá rodando lá seus 160, 180 Hz, ela não consegue ver toda essa performance. Então também, além do processador e da placa de vídeo aqui para dar o FPS, ter um monitor bom vai fazer você enxergar essa performance ou não. Fora isso, só com programa de medição. Ah, Fafá, mas o que tem a ver um monitor com isso tudo? Você vai ver onde que eu quero chegar. Eu vejo muita gente que tem uma televisão em casa, na sala, uma TV 4K, e às vezes a pessoa quer ligar o PC como um videogame na televisão para jogar, o que é fácil demais de fazer. Aí você vai ver aquela televisão, ela só vai reproduzir conteúdo, ainda mais se você quiser jogar em altas resoluções, a 60 FPS. Passou de 60 FPS, ela não reproduz. Para jogar, por exemplo, numa TV com Xeon, uma RTX 5060, poderia colocar o jogo aqui em 4K, deixava aqui o gráfico no Ultra, sem Ray Trace, liga aqui o DLSS, no modo qualidade mesmo, eu acho que vai dar bom. Geração de quadro 4x. E aqui eu tenho o mesmo jogo com uma resolução maior, pronto para jogar numa TV 4K, com o Xeon baratinho, rodando a 70 e poucos FPS. A minha televisão só vai reproduzir até na hora que chegar a 60 mesmo. Passando disso a gente não vê diferença. E aí eu jogo na televisão de boa. Então eu tenho um setup, mesmo com uma 5060, que muita gente fala, né, que é uma placa de vídeo para Full HD, principalmente mirando muito mais do que 60 FPS, né? E em alguns jogos e em algumas situações, como por exemplo aqui o Cyberpunk, eu transformo esse setup, que é um setup baixo custo, num setup para rodar no Ultra, né? Vários jogos, não vão ser todos, mas ainda em 4K, nem que seja com DLSS ligado. Isso é muito louco, velho. E muita gente não percebe isso, por quê? Puro preconceito. Xeon chinês não vale nada, é barato. Nem sempre o que é barato é imprestável. Tem utilização. Eu sei que esses processadores Xeons da China tem muitos haters. Daí eu te pergunto, eu te mostrando isso aqui que eu te mostrei agora, tem como falar que Xeon da China não vale a pena? Pode não valer a pena para você, porque você simplesmente não gosta, mas não tem como negar o valor que isso daqui tem, principalmente pro gamer brasileiro que tá apertado de grana, velho. Às vezes em promoção você acha que te a R$400, 200 e pouco, 300 e pouco. Aí você vai comprar um Ryzen tipo 5600 GT em promoção, ó, 649, às vezes sai mais caro que comprar o kit Xeon completo com memória RAM, placa-mãe, processador. Os processadores Ryzen são melhores? Com certeza, você vai conseguir placa-mãe melhor, processador melhor. Mas a diferença de valor é gritante, e às vezes é a diferença entre você ter uma placa de vídeo melhor, você ter um armazenamento a mais no computador, você ter um monitor melhor no seu PC. E o mais bizarro é que quanto mais jogos pesados vão lançando, mais o Xeon acaba sendo mais útil, porque a placa de vídeo fica sobrecarregada, o processador continua de boa, ele vai durando, cara. É inacreditável o tempo de vida, né, que esse processador tá tendo, sendo potente desse jeito. Ah, Fafá, mas onde que a gente vai sentir a diferença, por exemplo, num Xeon, né? Igual aqui, ó, estamos jogando CS a 1080p, ele tá oscilando aqui uns 200, 100 frames por aí. Se eu estivesse jogando aqui com um processador mais poderoso, daí o pau ia quebrar, porque a gente teria mais FPS. Em jogos competitivos, principalmente os jogos competitivos que tem um gráfico mais simples, que você precisa ter mais FPS, daí um processador como esse, como o Xeon,
acaba rendendo menos do que um Ryzen, né? Igual eu falei, exigiu menos da placa de vídeo, a placa de vídeo ficou ali com performance sobrando, quanto melhor o processador, mais FPS vai dar. E aí nessa situação, se você for um jogador competitivo, você pode sim sentir a falta, né, de um pouco mais de FPS por conta do processador, mas ainda assim, você que joga normalmente aí, que não é nenhum profissional, vai ter um processador ainda bom o suficiente, mesmo com a 5060. Ah, Fafá, você tá querendo vender Xeon? Não, cara, eu tô querendo mostrar aqui pra você a verdade. Pra falar a verdade com você, se você chegar aqui no grupo de oferta e procurar as promoções, você vai ver que a gente tem postado pouquíssimo Xeon, cara. A gente tá postando muito Ryzen, a gente tá postando muita placa de vídeo, mas Xeon a gente tá postando pouco porque nem sempre tem uma boa promoção, naquele pressão camarada mesmo ali, de sair a R$70 o 2667 V4. Quando nós encontramos pressão, a gente posta, né? Você pode ver aí no histórico do grupo. Quando eu gravo esse tipo de vídeo aqui pra vocês, eu lembro de mim, cara, há 5, 6 anos atrás, mano, eu não tinha dinheiro pra ter um PC, e foi esse cara aqui, ó, o Xeon da China, que me deu um PC, e eu, cara, quis compartilhar isso com todo mundo, e esse carinha aqui, ó, o Xeon da China, me deu uma casa, me deu um carro, me fez ficar conhecido no Brasil inteiro, cara. Por quê? Porque eu só me propus a mostrar o óbvio, a verdade que eu tô mostrando aqui pra vocês. Verdade que um monte de lojista, um monte de youtuber não vai conseguir mostrar pra você, porque eles não viveram isso aqui, ó, eles não precisaram disso aqui. Então, respondendo a pergunta, o Xeon tanca a RTX 5060? Você vai responder aí no comentário, que eu já te passei todas as informações necessárias para responder isso aqui. Tanca ou não tanca? No mais, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tamo junto.